Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nesta semana, neste programa especial, está falando sobre a Semana Lixo Zero, que acontece em Joinville. Começa no próximo sábado, né? E a gente está explicando aqui mais detalhes da programação e tudo mais. E a gente entrou num assunto com a presidente do coletivo Joinville Lixo Zero, Maria Caroline Campestrini, sobre essa questão dos resíduos, né, que a gente chegou à conclusão que as pessoas não sabem muito, né, como separar e tudo mais. E voltando a falar da empresa que presta serviço aqui na cidade, eles criaram uma campanha até recentemente que falava assim, eu vi que chamava muita atenção, assim, você tem uma caixa de pizza, se a caixa da pizza pingou óleo, ela já não serve mais para reciclagem. Então, assim, tem umas coisas que precisam ser esclarecidas, né, que a comunidade realmente não sabe. Eu não sei se a gente consegue dar alguns exemplos aqui de coisas erradas que as pessoas fazem, que acham que é reciclagem, que não é, que de repente quem está nos acompanhando pode ajudar, né? Bom, o clássico é o EPS, né? Que popularmente é chamado de isopor. Ele é reciclável. Aqui confunde muito, porque em vários locais do Brasil não tem essa coleta, porque não tem uma empresa específica que consegue fazer a reciclagem desse material. Mas em Joinville a gente tem. Na termotécnica, já botei no carro e levei lá. Isso, a termotécnica tem um ponto de coleta, né? De entrega, então você pode levar até a termotécnica, mas pode também colocar na coleta seletiva. Desde que ele esteja limpo, o isopor, ele vai, né, na coleta seletiva vai ter essa triagem do material e a termotécnica vai depois retirar e vai fazer a reciclagem, e a indústria da reciclagem fica em Joinville, né? Então é bacana, é interessante porque é local, né? Então nem todo local, nem todas as cidades vão conseguir fazer essa reciclagem, mas Joinville sim. Então a gente precisa saber que o EPS a gente pode colocar na coleta seletiva. Outros materiais, sempre que tiver o símbolo do reciclável, o interessante é colocar na coleta seletiva. Depois é o galpão de triagem que vai selecionar o que vai conseguir vender, o que não vai conseguir vender. Mas tem a questão de colocar limpo também. Minimamente, né? Higienizado. Até é interessante, lembrei aqui de uma atividade bem importante que a gente propõe durante a Semana Lixo Zero, que é a visita em uma cooperativa. Então, é muito legal as pessoas dedicarem um tempo, não só durante a Semana Lixo Zero, talvez, né, se não conseguirem em outro momento, mas irem conhecer o trabalho desses galpões de triagem. Tem pessoas lá, a gente tem que lembrar que tem pessoas que estão lá abrindo os sacos de resíduos e separando o material. Você até falou que na Europa é mecanizado, né? Isso, não tem tantas pessoas aí pegando o nosso resíduo, mas no Brasil não, né? A triagem é feita por muitas mãos. Então, se a gente deixa um material lá com alimento, uma embalagem cheia de alimento, já na nossa casa já vai começar a dar um cheiro ruim, né? Então, imagina até chegar a coleta seletiva, até levar para um galpão, isso tudo vai só piorando. Então, é importante que a gente faça uma mínima higienização. Então, justamente, sempre falo, não é lavar com esponja e sabão, tudo, mas passar uma água e não deixar esses vestígios muito grandes de alimentos. E então, lá na coleta seletiva, no galpão de triagem, eles vão conseguir separar o que tem valor ou não. E, infelizmente, no galpão de triagem, né, como a gente comentou antes, tem muita gente que não separa da forma correta ou coloca o material no dia errado. Então, no galpão de triagem chega muita coisa que não deveria chegar lá. Até animal morto, seringa, enfim, várias coisas que não deveriam, né? Pra gente ver que precisa ainda muito avançar nessa questão. Mas para a gente que já faz a separação, que não vai colocar, né, um animal ali, até o animal próprio, né, caso tenha um animal morto que precise né, enviar para uma destinação ambiental, né, a concessionária faz uma coleta, né, então ninguém precisa colocar na frente de casa junto com o lixo, né. Mas então a gente que já faz essa separação, lembrar de fazer essa higienização, lembrar que tem outras pessoas lá que estão fazendo esse trabalho e que vivem disso, né. Não, é importante sim, que eu acho que falta muito dessa educação, né? E muitas pessoas que fazem separação realmente acabam fazendo da forma errada. Uma outra situação que me chamou a atenção, que eu queria destacar aqui, você falando da Semana Lixo Zero, abre aspas aqui que você falou, você fala assim, este lançamento, né, no dia do lançamento, esse lançamento é um marco para a 12ª Semana Lixo Zero, reforçando nosso compromisso com a construção de uma Joinville mais sustentável e engajada. Fecha aspas. Eu queria só usar a parte de construção para chamar um assunto, né, já que o Pode Morar trata muito sobre obras, sobre construção também. Recentemente, não sei se você acompanhou, se fala também de uma usina de reaproveitamento de material de construção. Qual é a opinião de vocês sobre isso também?
Parte de material de construção, eu não sei muito a respeito, então vou começar fazendo essa meia-culpa, porque a gente acaba falando muito dos resíduos sólidos, aqueles comuns na nossa casa, né? Mas o resíduo de construção civil eu sei que é uma quantidade muito grande e que também precisa ser descartado de forma correta, né? A gente não pode colocar em sacos e deixar ali na frente de casa também. Mas é interessante acompanhar isso, porque é uma quantidade grande que precisa ter a destinação até para permitir o aproveitamento, né? Sempre quando a gente fala de resíduo, o ideal é que o material possa ser, né? A gente possa permitir que ele seja reaproveitado e que não termine na natureza de qualquer forma. Quando a gente faz os mutirões de limpeza, muitas vezes em área de mangue, tem muito material de resíduo de construção civil, que às vezes a pessoa está fazendo uma reforma. Enfim, tem muita gente que acaba descartando em meio natural, né? Então, obviamente totalmente errado, então é importante também falar sobre isso, mas no específico disso eu não infelizmente não consigo falar muito. Não, tranquilo, é só porque realmente me chamou a atenção e aí essa fala vem condizente em relação a isso. Claro que você não está falando de construção propriamente dita literalmente, né, mas a construção da cidade de uma cidade melhor no futuro. Mas eu acho que vale a pena se aprofundar, né, porque realmente eu vi que a parte de concreto, por exemplo, eles... levado lá, eles quebram em pequenas partículas menores ou um pouquinho maiores para várias finalidades. A parte de madeira também, eles fazem para queima mesmo, para vários fornos que tem aí pela cidade. Então eu achei bem interessante o projeto, mas queria entender ambientalmente como isso iria acontecer. Com certeza, justamente, sempre na mesma ótica de permitir, favorecer a economia circular, né? Então permitir que esse material tenha uma segunda vida, terceira vida e não termine o seu ciclo ali depois que você fez a reforma, enfim, depois que você não vai mais utilizá-lo. Porque tem gente que fala, por exemplo, a gente falou de compostagem, né? Que fala assim, tá, a gente faz a compostagem, mas aqui tinha uma verdura, né? O que tem nessa verdura? Os agrotóxicos que estiveram nessa verdura, ou o que aconteceu? Foi contaminado, não foi? Então, que entrar na compostagem, as pessoas têm dúvida em relação a isso mesmo, Tem dúvida sim, mas todas as cascas, enfim, ou alimentos que a gente não consumiu, porque às vezes é uma fruta que a gente deixou de consumir em tempo e ali foi se decompondo na nossa própria casa. Isso ali é vida, tá cheio de nutriente. A gente tem que pensar, a gente se alimenta para conseguir os nutrientes para o nosso corpo sobreviver, né? Enfim, então todos os alimentos têm nutrientes. E da mesma forma, com os outros resíduos, se a gente descarta no lixo comum, eles morrem por ali, né? Eles são enterrados. Geram gases de efeito estufa também, então essa é uma outra parte, mas enfim, quando a gente consegue reaproveitar, reciclar os resíduos orgânicos, a gente pode falar que a compostagem é uma forma de reciclagem, a gente faz com que todos esses nutrientes possam voltar à terra para produzir novos alimentos. E aqui lembrando que, né, dos resíduos que a gente produz na nossa casa, metade é resíduo orgânico. Então, se a gente fala de compostagem, se a gente consegue resolver o problema dos resíduos orgânicos, a gente resolve metade, né, da questão dos resíduos sólidos. E dá para a gente fazer em casa. Tem cidades que conseguem fazer também, oferecer esse serviço também de compostagem para os munícipes, mas a maioria das pessoas conseguem fazer pelo menos em parte em casa, pelo menos começar. Quem tem terreno faz como se fazia antigamente, de colocar, dedicar um espaço do terreno para fazer a compostagem ali. Quem não tem, a gente falando muito de condomínios, né, consegue fazer a compostagem em caixas plásticas também. Então a gente também vai ter oficina para falar sobre isso durante a Semana Lixo Zero. É bem interessante. E eu falo, mesmo que seja pouco, mas né, mesmo que seja só aquela borra do café, a casca de banana, do ovo, da cenoura, alguma coisa, mas tudo que você conseguir compostar tá virando vida para a terra, né? E tá desviando o resíduo do aterro sanitário, que é o objetivo principal aqui quando a gente fala em lixo zero. Entendi. E aí, nesse sentido, você falou também nos bastidores aqui que vocês criaram uma parceria com o Secov, que é o sindicato dos condomínios, né? E aí tem essa situação do lixo eletrônico, né? Cabe também uma situação da compostagem, né? Para que, de repente, mais condomínios entrem nessa onda. Né? A gente gostaria muito. Quem fica aqui o convite para a Secov, ou, enfim, qualquer pessoa que mora num condomínio, síndicos, enfim, que nos procurem, que a gente consiga alavancar a compostagem também em condomínios. Isso dos resíduos eletrônicos também é importante, porque muitas vezes é aquela coisa de colocar um material no saco preto e deixar na frente de casa. Mas os resíduos eletrônicos têm muito valor. Então, como eu estava comentando antes com você,
condomínios que conseguem fazer essa campanha de coleta, separação, né, dos resíduos eletrônicos, podem até ter um retorno econômico, né? Então, é muito importante que a gente lembre, quando tem aquele cabo antigo, né, qualquer material, tudo que vai na tomada, ele pode ter valor como resíduo eletrônico. Então, que a gente separe e destine no local certo também. E essas campanhas de coleta ajudam muito, porque facilitam, né? Isso que a gente estava falando, eu tenho que levar o vidro, tenho que levar em algum local. Quando tem a campanha de coleta, geralmente é no seu ambiente de trabalho ou onde você mora, né? No condomínio onde você mora, acaba facilitando também. Até lembro que uns anos atrás eu vi no próximo ao terminal do Iririú ali uma impressora, um scanner, enfim, daquelas multifuncionais, assim, jogada num canto. E aí eu tirei uma foto e escrevi assim, isso é lixo eletrônico ou é impressão? Boa. Então as pessoas realmente, é mais fácil botar ali na calçada, jogar fora, e daí joga de repente num lugar que nem é próximo da sua casa para não vai ficar feio. Geralmente a gente não deixa lixo na nossa casa, né? E até os condomínios acho que tem regras em relação a isso, né? Então, para criar uma campanha dentro do condomínio para que tenha locais específicos, que de repente fica um pouquinho mais fácil. A gente está falando dos resíduos orgânicos, né, e tudo mais, e você falou do aterro sanitário. Vocês recentemente fizeram uma manifestação, né, uma nota oficial contra a URI, né, que é, como que eles chamam? Unidade de recuperação energética. Isso, né, que eles não querem que chame de incineração de material. Existem várias ilegalidades, vocês apresentaram leis em relação a isso, e ela descumpre as políticas nacionais de resíduos sólidos, né? Vocês levantaram e fizeram esse levantamento dessas informações, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela norteia toda a gestão de resíduos no país e tem aquela hierarquia, né? Que a gente chama da gestão. Então, primeiro a gente tem que pensar numa não geração de resíduos, depois reutilização, reciclagem, aí vem o tratamento térmico, que pode ser a URI, e depois o aterro sanitário. Então, sim, por mais que a URI possa estar antes do aterro sanitário, mas antes disso tem outras ações que, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, devem ser priorizadas. Então, a partir do momento que a gente vê que existe essa possibilidade de investimento grande, né, de mais de 100 milhões, né, então foi apontado ali 127 milhões para instalação, somente para a instalação da URI. Né, então, foi destinado esse montante para uma tecnologia que a gente chama de fim de linha, né, que é a última opção para aquele material. Então, ela não promove a economia circular. Então, o que a gente acredita é que deveriam ser priorizadas outras ações, então, investir em uma coleta seletiva de maior qualidade, enfim, né, que as pessoas separem os resíduos de forma mais correta, investir nas cooperativas, então, inovação de maquinário, equipamentos para as cooperativas, e investir em compostagem, né, como eu falei, metade do resíduo que a gente produz é resíduo orgânico. Então, se a gente investe, né, se o poder público investe em compostagem, a gente consegue resolver uma grande parte aí dos resíduos e ter nutriente também para voltar para a terra, né? 10% desses 127 milhões daria para resolver muita coisa com as cooperativas, né? Sim, agora tem mais cooperativas cadastradas, acredito que agora eram 6, acho que são 9 cooperativas agora na cidade, né? Poderiam ser mais cooperativas. Tava conversando... Acho que Jaraguá tem umas Isso, 9, tem mais... né? Não, acho que tem... Eu ia falar justamente de Jaraguá, que eu conversei com um colega de lá semana passada e ele falou que tem mais de 20. Nossa! E lá tem um saco azul, que também é interessante, né? Para a coleta do resíduo reciclável, a prefeitura disponibiliza esses sacos transparentes azuis. Isso facilita também, né? Na visualização, para as pessoas também saberem que aquele saco azul tem que colocar somente o reciclável. Tudo isso, obviamente, é valor, né? É um custo. Então, um dos nossos questionamentos, né? São vários, mas um é por que investir numa URI e não investir em outras ações para promover a coleta seletiva, a compostagem. E vocês falam também dos impactos na saúde também da população em relação a isso, né? É bastante controverso, né? Na Europa já existem termovalorizadores, incineradores, enfim, URIs, né? O nome que seja para justamente transformar o resíduo que ele vai ser transformado em energia, que pode ser utilizado ou não, em cinza e em emissões atmosféricas, né? É isso que acontece resumidamente. Então, lá, por mais que existam há dezenas de anos, ainda é muito polêmico
pelo impacto na saúde também. Então, é óbvio que, né, ter um aqui na nossa cidade levanta essas dúvidas também de como que será o impacto disso na qualidade do ar, as próprias cinzas que são geradas também. Então, a gente né, se pergunta como que se ela tem toxicidade ou não, né? Então, avaliar o laudo, que essas informações sejam públicas também, né? Então, tem muita gente que aborda o coletivo, né, para perguntar isso. Então, a gente acaba sendo porta-voz dessas perguntas da sociedade para a prefeitura, para a ambiental, né? Então, a gente vê essa preocupação grande das pessoas com a qualidade do ar e, então, uma dos questionamentos é isso, como que vai ser feito o monitoramento. E aqui, bem rapidinho só, eu estava revendo, né, alguns valores de emissões atmosféricas que são permitidas pela legislação brasileira e na Europa. E aqui no Brasil é permitido perto de 5 vezes, algumas 6 vezes a mais do que na Europa. Então, quando a gente fala de trazer uma tecnologia, né, que é utilizada em outro país, mas infelizmente as emissões, né, os limites de emissões São não diferentes. acompanham, né? Então, também, enfim, essas preocupações de saúde são válidas e nosso papel aqui é questionar e ficar monitorando se vão ser cumpridas, né, todas as legislações e quem sabe por que não exigir que sejam cumpridas, então, legislações mais restritivas como são na Europa. Maravilha. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, Carolina. Eu só queria destacar que é interessante que vocês fazem esse manifesto com várias questões, com as denúncias que foram feitas no Ministério Público, né? Mas não é só reclamar, também deram alternativas explicando quais são as possibilidades, né, mais sustentáveis em relação aos resíduos. Então, eu acho que é fundamental. E aí, destacando mais uma vez, só para a gente finalizar, a Semana Lixo Zero, né, nós estamos no domingo próximo, sábado, Isso, né, 18. Dia 18, com muita coisa aí para falar a respeito, e a programação vai estar nas redes sociais. Isso mesmo, então espero que vocês tenham gostado, quem não conhecia agora tenha conhecido o nosso trabalho aqui na cidade, possam nos acompanhar e espero ver vocês também presencialmente aí durante os nossos eventos. Carolina, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade novamente. E obrigado a você que nos acompanhou. A gente vai para um terceiro bloco, e, aliás, confira agora o que a gente vai falar no terceiro bloco do Pode Morar. E no próximo bloco recebemos o vereador Lucas Souza, autor do projeto de lei complementar 61 de 2025, que estabelece mudanças no horário das obras em Joinville. Aguarde um instante só, que já voltamos.